O Ministério Público Federal mudando de assunto e agora falando sobre o sul do país, tá? Que a gente também tem esse aspecto para acompanhar aqui contigo. O ciclone extratropical que atingiu o sul do país nesta semana deixou muitos problemas para trás, muito alagamento e pessoas que morreram. Já são quase 50 pessoas mortas. E quando a gente fala geograficamente, por exemplo, quando você tem uma tragédia como essa, de muita chuva, um ciclone extratropical, numa região montanhosa, você tem ali o acréscimo de um problema que é deslizamento de terra, pessoas que são soterradas, que não é o cenário exatamente que ocorre neste momento no sul do país. Como no Rio Grande do Sul, no RS, você tem muita planície, o que é que está ocorrendo? As pessoas estão perdendo a vida afogadas. A água tomou conta de tudo e é esse motivo que mais faz. Particularmente me gera até um desconforto, né? Falar isso que é muito triste, mas essa é a realidade do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E aí, daqui para frente, as investigações, né? O levantamento de informações. Por exemplo, o Ministério Público Federal abriu uma investigação sobre a responsabilidade dos órgãos públicos por medidas que poderiam amenizar e prevenir os danos causados pelo ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. Faz parte do poder público fiscalizar e também fazer a sua investigação e assim vai ocorrer daqui para frente. Já são 40, eu falei quase 50, deixa eu corrigir, 41 mortos e atingiu pelo menos 150 mil pessoas no estado. Vamos então com o Fábio Eberhardt, é ele quem conversa com a gente. Fábio, eu já começo de bate-pronto te perguntando, onde você está? Estou entendendo que o chão está molhado, é isso? Está chovendo ainda aí onde você está, Fábio? Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Dia. Bom, eu falo de Passo Fundo, região norte aqui do Rio Grande do Sul. Bom dia. A gente fala assim que desde a madrugada garoa, choveu, garoando. Nesse momento, uma chuva bem fininha, ou seja, é a instabilidade já prevista, né, pelos institutos de meteorologia, que segue. A previsão é que amanhã possa diminuir, mas a gente sabe que tem uma previsão aí da volta da chuva na semana que vem. Você falaste aí da questão do Ministério Público Federal, sim, ele quer entender todo o contexto dessa tragédia, né? É uma tragédia natural, sim, porém, existe uma previsão de contingência, de evacuação por parte das autoridades públicas nesse tipo de situação. Por isso foi pedido aí para as secretarias, prefeituras e também a Defesa Civil, o que foi feito, né? O que está sendo feito para emissão de alertas, de contingência. A gente fala aí do próprio monitoramento nos volumes dos rios. O Rio das Antas foi pedido, por exemplo, um relatório de todas as comunicações e alertas feitas pela Companhia Energética Rio das Antas, que, né, faz esse trabalho, né, para saber se foram atendidos, se havia esse monitoramento ou não. A tragédia, sim, já aconteceu, mas é preciso apurar aí se todos os procedimentos feitos até então foram os mais adequados. A própria Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura aqui do Rio Grande do Sul está sendo questionada, né, qual foi a dinâmica para alertar e orientar então os moradores quando o ciclone chegou ao Rio Grande do Sul. Vamos atualizar os números. Agora são 41 mortos, 46 desaparecidos e pelo menos 147 mil pessoas atingidas de alguma forma por essa tempestade, por esse ciclone extratropical. 83 municípios decretaram estado de calamidade pública. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, anunciou nesta sexta-feira que cada pessoa atingida por esse desastre vai receber um valor de R$ 800. Inclusive, hoje à tarde, às 3 horas, ele tem uma nova reunião com a comitiva que trata, né, que está vendo toda essa situação aqui no estado. Cerca de 20 mil cestas básicas devem ser enviadas aos gaúchos atingidos, além, é claro, de todas as doações feitas por empresas, instituições e pela comunidade. A própria Marinha já disponibilizou e o Exército 450 militares para auxiliar ao trabalho aos moradores. Em uma rede social, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, informou que a partir de amanhã deve começar a funcionar um hospital de campanha no município de Roca Salles para atender essas vítimas. Equipamentos estão sendo enviados de Brasília e devem chegar entre hoje e amanhã de manhã a esse município, um dos mais atingidos aí pelo ciclone extratropical. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, uma comitiva devem chegar ao Rio Grande do Sul nesse domingo para visitar as áreas atingidas, conversar com os moradores, voluntários, autoridades locais para saber
como está esse atendimento, né, e o que mais o próprio governo pode fazer em relação às vítimas. A previsão do tempo para todo o estado, para essas regiões, é de uma instabilidade, com a concentração na busca desses desaparecidos que se espera que estejam vivos. Esse é o sentimento de todos os voluntários. A gente tem acompanhado as entrevistas, a própria programação aqui da CNN mostra que, apesar da dor que está sendo sentida, a força e também a energia colocada para encontrar esses moradores de Roca Salles, Mussum, esses municípios do Vale do Taquari é grande. A expectativa é que eles sejam, volto a dizer, encontrados com vida. Fica aqui também o nosso sentimento a todas as famílias, amigos que perderam nesse sábado. Um próprio velório coletivo está sendo feito em Vespasiano Correia para velar, né, os corpos dos moradores de Mussum, um dos municípios com o maior número de vítimas dessa tragédia. Elisa. Fábio, deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida com você, por favor. Você que é aí da região e tem acompanhado com essa lente de aumento toda a tragédia que está ocorrendo. Essas ocorrências, essas mortes, elas foram mais em regiões muito centrais ou em localidades mais distantes dos próprios municípios, né? Ou seja, áreas rurais, essas áreas que ficam mais distantes, próximas ao rio que corta a região. Onde exatamente ocorreram mais esses registros? Essas cidades, nós falamos em pelo menos 3, Cruzeiro do Sul, Lajeado, Mussum, Roca Salles, são municípios na região central, próximos à região do Vale do Taquari, onde tem esses rios que passam, né? Rio Caí, Rio Taquari. Então, são áreas, sim, mais no interior, porém muito próximas a esses rios. Então, obviamente que quando existe essa inundação, esse excesso de volume e a água, como os especialistas falam, sai da caixa, vai para a rua e começa a causar esses danos, esses estragos, né? Nós tivemos acompanhando situações, as próprias imagens que a gente tem rodado na programação, que a água chegou no teto, foi para o segundo andar, devastou residências, comércio, a própria área rural que fica próxima a essas cidades devastadas pela água, né? Animais mortos, nós tivemos aí porcos, o pessoal fez imagens de porcos buscando abrigo nos telhados de alguns galpões, aviários na criação de frangos, dezenas, milhares de animais mortos, ou seja, não afetou apenas as cidades, que muitas, principalmente, sobrevivem da agricultura, da pecuária, mas também a zona urbana. Ou seja, é um trabalho de reconstrução que se faz agora, buscando as vítimas primeiro, os moradores, para tentar localizá-los, mas posteriormente a questão das cidades, né, das ruas, de abrir as estradas. Então é uma situação complicada, volto a dizer, cidades que vivem principalmente da agricultura, da pecuária, né? Cidades que dependem dessa questão da economia, por isso essa ajuda, né? A gente sabe que foi reconhecido mais aproximadamente 80 os estados de calamidade pelo governo federal, que vai ajudar a trazer recursos. As cidades, com certeza, posteriormente, passando essa instabilidade, vai ser um trabalho de formiguinha, de reconstrução, né? A gente que vê ainda um pouco mais de longe, a gente tem esse sentimento de solidariedade. O povo gaúcho aqui está enviando doações, carretas estão saindo a todo momento em direção a essas cidades. Lembrando que, até tu falou no início, a questão das doações, né? Palácio Piratini em Porto Alegre, as defesas civis, o Corpo de Bombeiros em cada cidade estão recolhendo esses materiais, principalmente água, alimentos não perecíveis e também, além de roupas, a questão de lençóis, cobertores, porque são materiais essenciais que essas famílias acabaram perdendo tudo. Algumas saíram só com a roupa do corpo e vão ter que reconstruir minuto a minuto as suas vidas. Obrigada, Fábio Eberhardt, conversando aqui com a gente, trazendo um apanhado dessas informações, né, de buscas mesmo, de resgate que ocorrem agora. Eu tô aqui ouvindo o Fábio e peguei uma matéria, a gente pode espelhar, por gentileza, que é o seguinte: os times do sul do país estão arrecadando doações, tá, para as vítimas do ciclone no Rio Grande do Sul. Então você tem Grêmio, Internacional, Juventude, estão arrecadando roupas e alimentos. Essa matéria é do Jairo Nascimento. O Jairo fez um apanhado muito massa ali para poder mostrar para você como, de que maneira você pode ajudar. Tem essa matéria que está em nosso site, mas também deixa aqui uma sugestão.
sugestão, que às vezes é mais fácil, né? Vai lá no Instagram, a página oficial dos times, totalmente, eles estão compartilhando o tempo inteiro, né? Essa ajuda, de que maneira você pode ajudar, como é que eles estão arrecadando, se é dinheiro, se é por mantimento e tudo mais. Então, se você puder e quiser, né, faça isso agora para ajudar essa gente toda gaúcha que está passando um sufoco inacreditável, né? 41 pessoas mortas e 46 desaparecidos.